Eu vou passar para o próximo, o 22, próximo passuco. Alguma relação tem, só que ele é um pouco... Enfim, vamos ver, tá? Gal me alai herpa, tira de sobre mim a vergonha, vabus e o desprezo, que é do terra natzarte, porque eu cuidei dos teus testemunhos. No caso aqui ele está se referindo à Torá, a gente vai ver já já do que se trata. Mas interessante que ele está falando que é o seguinte, por que alguém deixaria de estudar? Tá? Esse galo não é lag não, né? Hã? Eu agora já estou prevenida, se esse galo é lag. Não, esse ainda não. Interessante, esse não. Apesar que com certeza deve ter alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Gal, voltando ao que a gente falou antes lá no Lag Baomer, quando a gente falou, passou Gal e Nai, tá? Gal é desenrola, ou revela, que essa basicamente é a ideia, tá? Aqui significa tira de cima de mim. Mover. Então, aqui é tira de cima de mim a vergonha. Então, deixa eu só tentar explicar um pouquinho o que a vergonha tem a ver com a sequência do que a gente falou até agora. A gente falou antes que a falta de estudo pode literalmente desviar a gente completamente da Torá. Tira a motivação, tira uma série de coisas e a gente às vezes até entende errado e por entender errado acaba fazendo as coisas errado e ainda acha que é certo, enfim. Tá. Por que alguém deixaria de estudar? Então, eu vou dar um exemplo, só para a gente entender. Também. Na União Soviética, na época do comunismo, tá? Houve um grupo, não importa agora que grupo que foi, que circulava pelo país, principalmente nas comunidades judaicas, óbvio, porque estavam voltados para os judeus, dizendo que o governo proibiu abrir as escolas de Torá, e a Yeshivá, e a sinagoga, e o mikve, tem que fechar tudo. Governo. Tá? Então eles vieram em nome do governo. As pessoas com medo do governo fecharam. Tá? Obviamente, quando fecha a escola, os pais, por exemplo, vão ter que botar os filhos na escola pública. Já que fechou a escola particular, vou ter que botar na pública, e assim por diante, tá? Então, que era essa a ideia, esse era o objetivo. Passou um tempo e apareceu um outro representante, aparentemente também do governo, dizendo na Constituição da União Soviética não está escrito que é proibido ensinar religião. E mostrou aonde estava na Constituição. E aí reabriram as escolas, e reabriram em vários lugares da Rússia. Eu estou falando de 1926 para 27, tá? Aconteceu as duas coisas. Teve um grupo que foi lá fechar as escolas, e depois veio um outro grupo que veio abrir as escolas. E abriu. Por quê? Porque realmente na Constituição da União Soviética... Não, mas na Constituição da União Soviética é permitido. Tem limitações... Só pode 3, 4 crianças em cada sala de aula para aula de religião, não sei o quê. Mas está na Constituição que pode. Tá. O que acontece? Por causa dessa limitação, tinha um grupo judaico antirreligioso que foi fazer propaganda que não pode mais. E teve um grupo religioso que disse, pode, mas desse jeito. Tá? As pessoas não sabiam o que fazer. Por quê? Na primeira vez que vieram, então não pode. Ninguém parou para pensar, mas espera aí, se a gente parar de estudar, vai acabar o Yiddishkeit. Nem parou. O governo. Sim? Tá. Quando veio esse segundo emissário, que era do pessoal que queria manter o Yiddishkeit, e falou que na Constituição está escrito que pode. Ela falou, que bom. Mas quem abriu as escolas? Esse cara. Entende o que quer dizer? Ou seja, ele teve que correr atrás, ele teve que chamar de novo os professores, e reabrir as escolas, e fazer tudo funcionar de novo. Por quê? Infelizmente, muita gente é passivo, muita gente é ovelhinha. Então, se ninguém fizer, vai deixar como está. Tá? Isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente acaba sendo levado para um monte de coisa que a gente não quer.
mas como a gente não reage, como a gente não faz nada, então a gente vai. Mas não tinha os religiosos que faziam uma parte. E também os religiosos. Então, o que faz alguém se tornar uma ovelhinha? Então, o Passuca aqui explica. Gal mealai herpa vabus. Tira de cima de mim a vergonha e o desprezo. Você tem um país inteiro, estou dando agora como exemplo a União Soviética. Você tem um país inteiro que olha para você e diz: você é um burguês, você é um contra-revolucionário, você está indo contra os trabalhadores. Entende o que quer dizer? Sim, tranquilo. Tá? Então, o que significa isso? O que intimida as pessoas é ser envergonhado, é ser desprezado. Ninguém quer ser envergonhado, ninguém quer ser desprezado. Quando o país inteiro, aí no caso falando da União Soviética, mas a gente pode falar de outras épocas, todo mundo fala: você está maluco, você é antiquado, ou você é antirrevolucionário. Naquela época era esse um grande palavrão, tá? Quando alguém vai ser envergonhado, ele esconde, tá? Então, durante muito tempo, o pessoal tinha vergonha de mostrar que era religioso, porque era ridículo, era antiquado, era anacrônico. Entende o que eu estou falando? Então, o que acaba fazendo as pessoas ficar ovelhinhas é essa pressão que vem, mas tem a passividade, mas a passividade tem um começo que é a vergonha e o desprezo. Porque a gente não quer, a gente quer estar bem com todo mundo, a gente quer estar bem na sociedade, a gente quer estar bem no trabalho, tá? Se a pessoa olha para você e fala: esses religiosos, a gente não quer isso, tá? Então, aos poucos, a gente vai se acomodando e a gente vai deixando as coisas acontecer. Então, o próximo passo que está dizendo para a gente: Hashem, tira de cima de mim essa vergonha. Ou seja, me ajuda que eu mesmo estudando e cumprindo não tenha que passar vergonha, porque isso atrapalha, isso complica, e tem gente que não vai conseguir aguentar, tem gente que não aguenta, e não aguenta a pressão. Mas tinha esses grupos que estudavam espaço clima, as coisas de religião? Claro que tinha. Apesar de tudo isso. Sim, e tinha que estudar em esconderijos, porque você tinha duas coisas. Na época da União Soviética tinha a gozação, que era uma coisa, mas pior do que isso era a KGB, era a polícia secreta que prendia, que matava quem estivesse estudando. Então havia um decreto contra o estudo. É uma outra questão, tá? Crianças que foram pegas num grupo de estudos foram levados para um orfanato, eles tinham pais, o governo tirou as crianças dos pais. Entende? Falando, esse tipo de situação acontecia. Então, é mais grave do que simplesmente a vergonha. Hoje, a gente vive numa época de Baruch Hashem, eu acho que a gente não tem governos ainda desse tipo, tá? Que vão perseguir, vão matar, e vão 3 da manhã, a KGB batia na tua porta, levava teu marido e tchau, você nunca mais via ele. Se ele era um cara religioso. Entende o que eu estou falando? Esse é o tipo de vida que eles tinham. Tá, então, a gente não tem, Baruch Hashem, esse tipo de vida. Mas a gente tem ainda essa gozação. Porque ela existe. E veja bem, eu não estou falando dos goim gozando da gente. Muitas vezes são os próprios Yehudim que gozam da gente. Você não come pão, mas você ainda faz essas coisas? Pensa. Entende o que eu estou falando? Então, assim, o que ele está falando, Hashem, me ajuda, tira de cima de mim a vergonha e o desprezo. São duas coisas diferentes. Herpá, envergonhar, significa falar mal da pessoa, que pode até não ser verdade. Você é um antiquado, você é um... tá fora de época, tá desantenado. Às vezes a pessoa não é isso, tá? Mas ela não quer ser chamada disso. Buz é desprezo. É como quem diz: você não é ninguém, você não vale nada, tá? Que é pior às vezes do que simplesmente envergonhar. Tudo bem. No Código de Leis Judaico, Shulchan Aruch, o livro onde está compilado todas as leis que a gente faz no dia a dia, qual é a primeira lei que aparece no Código de Leis Judaicos? Shulchan Aruch. Ve'al yevosh bifnei amaligim.
não tenha vergonha diante de quem goza. É a primeira lei do Shulchan Aruch, primeira. Ou seja, antes de começar a te falar sobre o que fazer e o que não fazer, ele vai te falar, não tenha medo. Não tenha medo se vão te gozar. Eu estou falando de um livro que foi compilado em 1400 e qualquer coisa, em 50, 60, 70, tá? Publicado em 1500 talvez, tudo bem. A compilação é de coisas de mais de 1000 anos antes. Quer dizer, 1000 anos antes de 1500, tá? E antes disso também, já tinha gente gozando de quem cumpria a Torá e Mitzvot. Sejam judeus ou não judeus, tá? Isso também atrapalhava, isso também criava inibia as pessoas, criava uma resistência, tinha medo de expor em público que estava fazendo mitzvot, coisa assim. Lá atrás já tinha isso, tá? A tal ponto que a primeira coisa que ele precisa dizer, antes de você começar a saber se tem que falar Modéani quando acorda de manhã, ou se tem que fazer brahá de comer alguma coisa, antes de tudo ele fala, não tenha medo, não se envergonhe diante de quem goza. Por quê? Porque isso é uma coisa constante. Num momento em que a gente vive num lugar onde nós somos minoria, que é a maioria do tempo da existência do povo judeu, infelizmente a gente viveu como minoria em outros lugares, tá? Então nós já somos uma minoria, nós já somos diferentes. Então em outra época, quando os nossos pais, avós chegaram, por exemplo, no Brasil, tá? Eles eram os gringos, porque não sabiam falar direito português. Então já era diferente. Não precisava fazer nada para ser diferente. Era só abrir a boca, tá? Se você olhar a roupa do pessoal que quando chegou no Brasil, era igualzinha à roupa do pessoal que estava aqui. Não era uma roupa diferente. Poucos eram aqueles que se vestiam como religiosos. Entende o que eu quero dizer? Não é que tinha muita gente que era religiosa, chegou aqui, que estavam gozando das roupas deles. Não. Você vê as fotos, a maioria do pessoal que veio aqui já se vestia a europeia, estavam vestidos normal, tá? Mas era gringo, já gozava porque era gringo, tá? Se ainda fazia mitzvot, mais ainda. Então, a gozação é um elemento que impede, que trava a gente. Então, por isso que ele está dizendo no próximo passo, Hashem, tira isso de mim, tá? No Shulchan Aruch, aqui é um pedido. Aqui a gente está pedindo para Hashem, me poupa de ser gozado, de ser desprezado por causa das mitzvot que eu estou fazendo. Por quê? Porque eles são edoterra. Toda vez que eu faço uma mitzvah, ela é um testemunho. Eu estou testemunhando que eu acredito em Deus, que eu cumpro o que Deus faz. Então eu estou o tempo todo testemunhando. Então, por isso que as pessoas me gozam, por isso que elas desprezam, porque elas reconhecem que eu estou fazendo algo para Deus. E esse é o motivo da gozação, para aqueles que estão gozando, tá? Então, o que ele está dizendo aqui é, tira isso de mim, isso é um pedido, tá? No Código de Leis, ele dá um conselho, não se deixa intimidar. Não tenha medo disso, tá? Até aqui, a gente vai ficar, por enquanto, Bezrat Hashem, a gente continua na Tzart, aqui é na Tzart. A intenção, ó, né, porque... Às vezes é, ó, às vezes é, ó. Aqui é a... Aqui é a...